Será que Neymar realmente foi deixado de lado por opção técnica? Ou existe algo muito maior acontecendo nos bastidores da seleção brasileira? Teria o técnico Ancelotti, que chegou com tanto prestígio ao comando, decidido cortar o craque por conta própria? Ou existe pressão direta dentro da CBF de futebol para que a era Neymar chegue ao fim? E se tudo isso não passar de uma grande estratégia para colocar outro jogador como símbolo da seleção, sem depender da influência e do peso que Neymar ainda carrega no futebol brasileiro? É impossível negar que o futebol brasileiro sempre foi cercado de polêmicas, rivalidades e desconfianças. Desde manipulação de escalação no Brasileirão até falhas de arbitragem suspeitas na Libertadores. O torcedor brasileiro aprendeu a questionar se tudo o que acontece dentro de campo realmente é decidido apenas pelo talento dos jogadores ou se os bastidores pesam muito mais do que imaginamos. E agora, com a exclusão de Neymar da seleção e as declarações que supostamente não pegaram bem com Carlo Ancelotti, os rumores se multiplicam. Muitos já comentam que Neymar estaria insatisfeito não só com as decisões táticas, mas também com o espaço que vem perdendo dentro do vestiário da seleção. Será que estamos vendo o fim da sua influência na equipe nacional? Vale lembrar que Neymar, mesmo lesionado ou em baixa, sempre foi tratado como intocável pela Confederação Brasileira de Futebol, principalmente por causa do peso midiático e da força comercial que ele representa. O que teria mudado agora? Será que a relação com Ancelotti azedou de vez? Ou existe uma decisão política dentro da CBF para silenciar Neymar e abrir caminho para uma nova liderança simbólica? E é aí que entram as conspirações mais pesadas. Alguns torcedores levantam a hipótese de que a exclusão do craque não foi apenas uma decisão técnica, mas sim uma manobra calculada para reduzir sua influência. Um detalhe chama atenção. Toda vez que Neymar tenta se posicionar de forma mais firme, seja contra treinadores, contra dirigentes ou até mesmo em discussões internas de elenco, o peso da repercussão costuma recair contra ele. Mas será que dessa vez foi diferente? Será que a CBF preferiu cortar o mal pela raiz e retirar Neymar do centro da discussão? A grande questão é: quem ganharia com isso? Nos últimos meses, nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo e até mesmo Endrick vêm sendo apontados como sucessores naturais da estrela de Neymar. Todos jogadores de altíssimo nível, mas que ainda não possuem a mesma força de marketing, a mesma relação de idolatria e a mesma capacidade de dividir opiniões como Neymar sempre teve. Seria do interesse da CBF criar uma nova liderança simbólica mais controlável, sem tanta interferência externa de empresários, patrocinadores e até mesmo das redes sociais de Neymar? O torcedor brasileiro conhece bem como funcionam os bastidores. Não é de hoje que polêmicas de escalação no Brasileirão, substituições misteriosas em jogos da Libertadores ou até mesmo supostas falhas de arbitragem levantam dúvidas. Quantas vezes já não ouvimos que a arbitragem do Brasil erra sempre para o mesmo lado? Quantas vezes um jogador importante foi afastado com uma lesão misteriosa que nunca ficou clara para o público? Agora, com Neymar, não estaríamos vendo mais um capítulo dessa novela de bastidores? Pense comigo. Ancelotti é um treinador respeitadíssimo no futebol europeu. Mas sua chegada ao Brasil não foi apenas um movimento esportivo. Foi também um movimento político da CBF. Era necessário mostrar que a seleção voltaria a ser respeitada, que havia comando firme e que os erros do passado não se repetiriam. Mas será que parte desse novo projeto inclui também abrir mão de Neymar, símbolo de uma geração marcada por polêmicas, derrotas e acusações de estrelismo? É claro que isso gera debate. E, como sempre, a torcida se divide. Para alguns, Neymar já deveria ter perdido espaço há muito tempo, principalmente depois das últimas campanhas frustrantes em Copa do Mundo. Para outros, é impensável que a seleção abra mão do jogador mais talentoso que o Brasil produziu desde Ronaldinho Gaúcho. Mas no meio disso tudo surge a dúvida: a decisão foi realmente esportiva ou foi uma manobra de bastidores que pode ter muito mais a ver com poder, influência e política do que com bola rolando?
E é nesse ponto que os rumores ficam ainda mais fortes. Circulam teorias de que Neymar teria tentado pressionar Ancelotti em relação à sua posição em campo, talvez até sugerindo que deveria ser tratado como protagonista absoluto. Caso isso seja verdade, teria soado como insubordinação para a comissão técnica. Mas e se essa narrativa foi plantada justamente para desgastar Neymar diante da opinião pública? Se existe algo que o futebol brasileiro nos ensinou, é que quando a imagem de um jogador precisa ser enfraquecida, a mídia recebe informações de todos os lados para reforçar esse cenário. Coincidência ou não, exatamente após esse suposto atrito, começaram as manchetes falando em declarações tensas, clima pesado e Neymar fora dos planos. Outro ponto curioso é a reação da própria CBF quanto a Ancelotti foi blindado imediatamente. Neymar acabou ficando sem defesa pública. Nenhum dirigente correu para explicar melhor a situação ou para defender a imagem do jogador. Isso pode ser apenas uma coincidência, mas também pode indicar que existe um alinhamento interno para que Neymar não seja mais a prioridade. Afinal, não é estranho que um craque desse tamanho seja descartado sem maiores explicações? E se olharmos para outros exemplos recentes do futebol brasileiro, vemos um padrão: escalações polêmicas que deixam craques no banco, substituições inexplicáveis em momentos decisivos e até jogadores que aparecem lesionados do nada e somem de competições inteiras. Será que estamos diante de mais uma dessas histórias que só fazem sentido quando analisamos o contexto político? Ou tudo não passa de teoria da torcida, uma forma de explicar decisões que o torcedor simplesmente não aceita? A verdade é que Neymar sempre foi um alvo fácil. Qualquer gesto dele gera uma avalanche de comentários. Então, quando surge uma decisão polêmica como essa, é natural que teorias da conspiração explodam. Mas ao mesmo tempo, é impossível ignorar que os bastidores do futebol brasileiro são repletos de interesses ocultos. Será que Neymar foi silenciado porque incomodava? Será que sua exclusão é o início de um projeto para criar uma seleção menos dependente de estrelas e mais coletiva? Ou será apenas mais uma decisão técnica mal explicada que virou combustível para a imaginação do torcedor? E você, torcedor? O que acha? Será que Neymar foi vítima de manipulação nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol? Ou tudo não passa de coincidência? Será que Ancelotti está mesmo no comando da seleção? Ou é apenas o rosto de um projeto maior, comandado por forças que nunca aparecem publicamente? O Brasileirão, a Libertadores e até mesmo a seleção sempre carregam suspeitas. Mas será que agora estamos diante da maior polêmica dos últimos anos? Comente aqui embaixo, sua opinião é fundamental. Afinal, o futebol brasileiro não vive só de gols e títulos, mas também das dúvidas, teorias e conspirações que mantêm essa paixão tão viva.